Fala galera, isso aí, começando mais um Depois das 6 podcast. Todo mundo aqui reunido hoje, um assunto bem diferente, bem legal. Acho que muita gente ouve falar, tem gente que duvida, tem gente que acredita, tem gente que precisa estudar mais. Acho que no meu caso, preciso estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso aí. Como é que vocês estão, galera? Eu tô firme com frio, mas tô aqui. E aí, Érico? Tudo firme também. Foi legal, cara. Tava cansado pra caramba. Daí começa aqui, parece que vem dá um ânimo. Um sorriso vem do nada. Mesmo depois das 6, né? E a Nicole, como é que tá aí? Eu tô bem, tô super animada também. Esse assunto que eu adoro. Vamos ouvir bastante a Nicole também, né? Vou apresentar então, Thiago, por favor, quem nós temos aqui hoje conosco? É isso aí, a gente trouxe hoje a Mara, chama Mara Fator ou Fator? Fator. Fator, isso aí. Ela que teve experiência aí com seres extraterrestres, acho que uma experiência muito bacana veio trazer pra gente aqui o que ela teve de contato, o que isso significa aí pra nós. E é isso aí, seja muito bem-vinda. E ela vai ganhar um presente? Vai ganhar um presente, claro, agradecer nossos. Então vamos agradecer então nossos patrocinadores. A G Perfumes, aqueles que fazem, né, o perfume com alta tecnologia, muito estudo em cima deles e uma fragrância excepcional. Então, você que procura um perfume, um ótimo custo-benefício, boa fixação, aquela fragrância que chega dominando o ambiente, vai lá na gperfumes.com, ou @gperfumes no Instagram, fechou? Isso aí, então a gente vai presentear a nossa convidada. Muito obrigada, adorei. Isso aí. E antes de ouvirmos a Mara Fator, gostaria de chamar o Érico aqui, que ele achou um poema escrito por você, né? É isso mesmo? Como é que é, Érico? Então, antes de começar, acho que o poema, às vezes, às vezes não, acho que o poema ele identifica, talvez, é um caminho para a alma, né? Então, antes de saber das histórias, vamos para um pouquinho da alma aí da Mara. Tem um poema que chama Surpresa, né? Estava andando, correndo, agitado com as coisas do dia a dia. Então, de repente, caí e acordei em outro lugar. Um lugar lindo e confortável. Eu não acreditava. Meus olhos brilhavam de ver tantas coisas belas. Havia uma brisa suave e perfumada, um cheiro de rosas, orquídeas e jasmins. Que agradável era ficar ali. Que calor gostoso, que radiante era o sol. Ouvia-se o som da cachoeira e dos pássaros. As borboletas voavam de lá para cá, desfilando suas cores, amarelo, azul, laranja, mescladas como se tivessem saído das mãos de um pintor. Adiante, uma paisagem magnífica, o céu azul, com suas nuvens branquinhas ao entardecer. O sol se pondo num espetáculo incrível. A brisa a acariciar o rosto, a chuva de verão descia sobre as folhagens, acalmando tudo ao redor. Que bem-vinda és tu, trazendo alegria aos nossos corações, enchendo-nos de paz. Quantas coisas lindas e mágicas a vida ainda pode nos trazer e nos surpreender. Uma nave, um irmão estelar. Mara. Gratidão. E aí, Mara, você pode nos contar um pouquinho quem é você, né? Como é que, né? O que te faz chegar aqui e falar sobre esse assunto, né, tão peculiar e tão ainda não abordado, né, comumente. É um assunto assim muito diferente, né? Tem muitas pessoas que não conhecem esse tema, né? Então, a gente sempre orienta as pessoas para estudar, pesquisar, sempre buscar por conhecimento, procurar entender do que se trata, né? Porque aí a pessoa vai pesquisando, vai conseguindo entender melhor, né? Então, ufologia é o estudo dos UFOs, que seriam os OVNIs, que são os discos voadores, né? E atualmente, às vezes a gente ouve falar de disco voador, a gente sabe que tem muitos fakes, né? Tem muita computação gráfica, tem IA, que é inteligência artificial. Então, isso acaba prejudicando um pouco a ufologia e descredibilizando, tirando a credibilidade, né? Então, eu estava em 2018 e, do nada, eu decidi estudar sobre astronomia. Assim, veio um pensamento,
Aí eu falei, eu acho que eu vou começar a estudar sobre astronomia, porque eu gosto de planetas, gosto de saber sobre a galáxia, né? Sobre o nosso sistema solar. Aí começou daí, mas eu nem imaginava o que estava para acontecer, né? E aí comecei a estudar e conheci uma amiga da minha cunhada que morava em Araçoiaba da Serra, a Leila Lully. Até eu coloquei ela no meu livro também, né? Que eu escrevi um livro para deixar registrada a minha experiência, né? Que é o Alienígenas da Minha Janela. Vou mostrar para o pessoal aqui, né? Inclusive o poema é dele, né? É isso. É desse livro. É desse livro aqui, ó. Dá para ver aí, Nicole? E aí eu escrevi esse livro, fiquei 4 anos escrevendo, né? A Laura Framingham me ajudou, que é uma escritora que me deu apoio, porque eu nunca tinha escrito um livro, não sabia nem por onde começar, né? Para deixar registrado. E aí a Leila Lully, de Araçoiaba da Serra, me falou pela primeira vez de um OVNI. Nunca tinha ouvido alguém falar, assim, próximo, né? E aí ela falou assim, Mara, acho que eu vi um OVNI aqui no quintal. Aí eu falei assim, eu dei risada, né? Eu falei assim, não, imagina, será que não era um drone? Será que não era um balão, né? Imagina um OVNI aqui em Araçoiaba da Serra. Ela falou, não, Mara, eu tenho certeza. Eu saí lá para buscar um lanche para meu marido e eles moram numa chácara, né? E aí eu vi na copa das árvores. Aí eu falei assim, Leila, você conseguiu filmar? Ela falou, consegui. Aí ela me mandou o vídeo. Na hora que eu vi o vídeo, parece que era uma coisa assim familiar que eu não sabia explicar. Aí eu fiquei olhando o vídeo, me virou uma chavinha assim, sabe? Parece que abriu, expandiu minha consciência, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, nossa, tá estranho mesmo isso aqui. Não é balão, não é drone, não é nada que a gente conhece, né? E aí eu comecei assim, toda vez que eu ia viajar, que a gente ia para Piracicaba, tinha uma estradinha ali que vai para Tatuí, né? Muito linda, acho que é a Gleides, né? E aí eu começava a fotografar o céu, começava a filmar, achando assim, falei, quem sabe eu consigo ver algum, né? Olha a minha ingenuidade, assim, porque a gente acha que é tão difícil ver, fala assim, imagina que algum dia eu vou ver. Mas quem sabe, eu filmando, aí tirava foto, ficava filmando aquela paisagem linda, né? Chegava em casa, ficava ampliando as fotos, ficava horas procurando. E um dia eu vi, como se fosse assim, duas bacias viradas assim, do lado do sol. Aí eu falei assim, nossa, que estranho. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não, é o flare. Porque quando a gente tira foto do sol, fica uma bolinha assim, né? Aí eu falei assim, é o flare, não é, né? Aí, quando eu olhei mais para baixo, tinha um outro ponto. Aí eu foquei, eu falei assim, não, isso aqui tá estranho. Isso aqui não é flare, né? Aí mostrei para alguns ufólogos e tal. Mas só que assim, é muito difícil, os ufólogos são muito ocupados. Eles ficam analisando várias fotos, até chegar na sua foto para analisar, para te dar um feedback. É difícil. Aí, ok. Aí eu fui passar uns dias na casa da minha irmã, né? Que ela estava queixando que eu não ia lá. E aí eu falei assim para ela, então eu vou numa quarta e volto no domingo. Ela falou, ai, que legal, né? Porque minha irmã adora, a gente brinca muito junto, a gente se dá super bem. E aí meu marido me levou na quarta-feira e foi me buscar no domingo. Mas eu nem imaginava o que ia acontecer lá. Não esperava. E aí a gente foi passear, tivemos um dia super legal no sábado. E aí, quando estava assim, na hora de dormir, eu fui deitar no sofá e a minha irmã e meu cunhado ficaram no quarto. E a gente dorme cedo lá, né, em Santo André, que foi a cidade onde eu nasci e morei por 40 anos. Eu nasci lá, no Hospital Beneficência Português, morei por 40 anos e a gente está há 12 anos aqui em Itapé, que a gente se aposentou e viemos para cá. E aí eu estava dormindo no sofá e escutei um som me chamando, insistente, chamando mesmo. E era parecido com um apito tecnológico. É difícil de tentar descrever, explicar, né? O mais próximo que eu cheguei é nesse apito, assim, né, tecnológico. E aí ficou me chamando.
E eu peguei e acordei assim, eu falei, nossa, que estranho. A campainha não é, o celular não é. Não é nada assim que eu tô vendo aqui, né? E aí, quando eu olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte. Clareou toda a sala, a noite virou dia. E eu fiquei surpresa, eu falei assim, nossa, não é a lua, não é o sol, não é um drone, não é um avião. Eu falei, que estranho. E aí, aquele clarão mesmo, assim, ruim de olhar assim, para a luz, sabe? E aí, do lado, tinha uma luz vermelha e branca, ficava piscando bem perto da janela. Aí eu peguei, olhei assim, eu levei um susto, porque eu falei assim, não pode ser. Será que é o que eu estou pensando? É um OVNI? Eu falei, meu Deus, eu tô acordada, eu tô vendo isso no físico, ao vivo, né? Porque a gente pode achar que estava sonhando, né? E assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Pessoal, gente, eu não tomo nada, não tomo remédio, eu sou super careta para tudo, né? E eu vi mesmo. E aí eu lembrei, por um milagre, de pegar o celular que estava no sofá, virei para filmar. Eu falei, ainda bem que eu lembrei de filmar. Aí virei, peguei o celular e comecei a filmar. E eu tremia muito, porque o celular quase caía da minha mão. E aí eu conseguia filmar, eu apertava o play assim, eu falava, ai, tem que estar filmando, preocupada, né? Aí saiu umas 7 filmagens, mas só 2 ficaram boas, que foi uma de perto e uma de longe. E aí eu comecei a filmar, e ele tinha uma cauda embaixo que piscava assim, sabe? Piscava, ia até embaixo, olhava para baixo assim, eu via até lá embaixo. E aí ele recolheu essa cauda e eu fiquei filmando só a luz vermelha e branca, bem próximo da janela, assim, acho que devia estar uns 5, 10 metros, não tenho noção, assim, não tem como medir. Né? Para você era uma imagem bem nítida, Mara, a hora que você olhava assim? Era. Bem nítida. Muito nítida. Era perfeita, assim, era belíssimo, era muito bonito. E, assim, quem não vivenciou o fenômeno, porque a gente chama de fenômeno anômalo, né? A doutora Gilda Moura explica para a gente. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Quem não passou não consegue imaginar, porque assim é muito bizarro, é muito surreal. É assim, fora do nosso normal do dia a dia, né? Então a vida é muito maior do que a gente vê no dia a dia. A gente vê, né, as coisas materiais, as coisas físicas, nem passa na cabeça uma coisa dessa. E eu achava assim que isso aí era coisa da NASA, era coisa que acontecia só longe, né? Não achava que acontecia assim, que pudesse acontecer com alguém próximo de mim ou comigo, né? Aí são algumas imagens. Essas são as imagens que você fez nessa situação? Isso. Olha, acho que a nossa televisão ela esticou um pouquinho, né? Isso. Mas dá para perceber. São as imagens do celular dela, né? As No caso, a imagens. luz vermelha que ela mencionou e a branca é lá ou eu tô errado? É isso mesmo. Esticou um pouquinho aí na TV, mas é bem isso mesmo. É igual as fotos aqui, ó. Acho que dá para ver nas fotos, né? Vamos mostrar. Dá. Aí das filmagens, a gente fez esse print para ampliar e dar zoom para conseguir ver maior. Porque como é muito pequenininho a filmagem, você vê um negocinho piscando lá, parece avião. Mas não é, porque ele pisca diferente. O comportamento dele, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele sobe, ele desce. Nenhuma nave ali naquele espaço ia conseguir. Um avião não ia conseguir fazer isso ali, nem um helicóptero. Não fica parado, né? Isso que a senhora quis dizer. Não fica congelado ali. Tem o movimento. E ele muda formato também, né? E tanto que Aqui tem um outro formato, né? Isso, outro Olha formato. só. Ele mudava de forma também. Espero que dê para ver bem. porque aí. pelo fato de ele ficar se mexendo também, acredito que eu ver acaba... Acho que Ou ele tá é de ele ponta mesmo em cabeça. si? De ponta cabeça. Eu mostrei de ponta cabeça. É diferente mesmo, né? E ele mudava de Nossa, forma. que legal, cara. Vamos mostrar aqui novamente. É meio pixelado e tal, né? Tipo, muito... Parece que tem até uns desenhos É. dentro, assim, né? Parece uma barra de chocolate, né?
Cada pessoa imagina uma coisa. O Érico tá com fome, eu acho. Será? Mas é como se fosse assim, o movimento dele que altera no vídeo ou ele mesmo aparenta mudar o formato? Conforme os prints que a gente dá, ele Mas aparece assim, a hora que a diferente. senhora estava enxergando, ele era constante, só mudava a posição. Isso, Aham. isso mesmo. E assim, que a senhora falou que estava aparentemente próximo, uns 10 metros, né? Mas ele se aproximou e só na hora que a senhora conseguiu filmar, ele ficou mais longe? Ou, por exemplo, na câmera dá uma impressão que ele estava mais longe do que ele estava? Foi assim, ó. Na hora que eu estava filmando, que o celular quase caía da minha mão, Aham. Ele se permitiu filmar. Sim. Ele queria ser filmado. Eu que ele pegou a pessoa errada porque eu sou péssima fotógrafa e nervosa, hein? Eu sou nutricionista aposentada, né? Então você imagina a dificuldade. E aí eu consegui filmar, né, para ter uma prova. Aham. Eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, ai, que bom, eu vou poder mandar para todos os ufólogos, eles vão destrinchar, vão ver até os ET lá dentro, tudo, né? Eu fiquei tranquila. Só que não é bem assim. Porque como é que se diz? É um processo que leva tempo, é muito minucioso, eles são muito assim, eles são cuidadosos, e com razão, porque hoje em dia tem que ter cuidado mesmo, né? Eles, a senhora diz os estudiosos? Os ufólogos. Aham. Então, muitas coisas que eles recebem. Então, até chegar no seu caso para analisar, levou um tempo. Aí eu tive muita sorte da ufóloga Adriana Castro. Ela que fez as análises. E aí ela conseguiu chegar no mesmo print com uma amiga minha, a Michele, conseguiu fazer da filmagem. E aí ela verificou que era a mesma... Era real. Era genuíno. Ela ficou como não identificado, porque não é avião, não é balão, não é drone, não é helicóptero, nada que a gente conhece. Aham. E aí eu coloquei no meu livro também todas as análises, né, dos pesquisadores, dos estudiosos, para deixar registrado. Legal. É muita coisa, né, muita informação. E essa questão, a senhora falou, né, eles vão enxergar até dentro da nave, então para a senhora conseguiu enxergar lá dentro? Não, eu não consegui, porque a luz era forte, assim. Ah, tá. A luz ficava piscando, não dava para ver assim, a parte metal da nave. Ah, entendi. Eu via só a luz. E quanto tempo durou esse encontro? Então, cello, né? É cello. Eu tô chamando de encontro. Não sei se você percebeu como um encontro, né? É um encontro. É um encontro, né? É verdade, é um encontro. Eles falam contato imediato, né? De 3º, 4º grau. Até de 6º grau, na escala do Jacques Vallée, que ele fez uma tabela, né? Classificando os contatos. E um 6º grau é quando tem alguma prova física. Então, meu contato poderia até ser de 6º grau, mas a gente sempre procura manter entre 3º e 4º grau. Aí no livro tem as classificações também. Olha só. Para as pessoas aprenderem, entenderem, né? O Você 6º pode... grau seria o abduzido? Isso. O 3º e o 4º, brevemente, você consegue descrever o que é? O 1º grau é quando tem só avistamento daquelas luzinhas que a gente vê. Sim. Né? Que você 1º buscava, grau. né? Tentava ver, né? Isso. No caso, foi a sua irmã que viu isso? Não. Foi a minha amiga A Leila, sua amiga. de Araçoiaba da Serra. 1º grau. Isso. Aí vai aumentando, né? 2º grau, aí 3º grau, 4º grau. Aí 5º grau já tem um contato físico, né? Agora, no meu caso, deixa eu responder a sua pergunta primeiro, que você falou quanto tempo durou, né? Foi interessante isso, porque quando eu olhei no celular, quando eu lembrei de olhar no celular, eu peguei o celular, era 00:04, quando terminou tudo. Aí que eu fui chamar minha irmã no quarto, porque se eu chamasse antes, ela ia desmaiar, minha irmã é super nervosa, ia ter que chamar a ambulância madrugada. E meu cunhado não, eu falei, vai lá ver, né, no final, porque é muito amiga, né, o cunhado pode, né? E ele é mais forte também, assim, ia ter uma coragem, eu espero, né, porque qualquer pessoa é difícil, porque tem contatados que passam até mal, né, urinam na roupa, ficam muito nervosos, né? Ia depender, eu não sei se tem isso
De repente, se a senhora for chamar alguém, no caso eles não quiserem ser vistos, tchau, pardal. Né? Aí você o ia contato perder, era né? mais para mim. Eu ia perder o contato, eu não queria perder o contato físico, assim, porque você fica tão ali, né, naquele momento. Então, que nem você perguntou, Tiago, quanto tempo durou, né? Quando eu olhei era 00:04. E aí eu fui procurar no Google Fotos, a primeira imagem tá lá o horário embaixo. Eu não sabia que tinha no Google Fotos. Tá 21h45. Então durou 2h19. Foi bastante tempo. E eu, para mim, que eu fiquei o tempo todo ali filmando só na janela. Eu não fui para nenhum lugar, né? Eu acho, né? E eu fiquei ali na janela. Para mim foi 15 minutos, 20 minutos. Aí eu tive um lapso de tempo. Então, a doutora Gilda Moura, ela diz que nem sempre que tem lapso de tempo é abdução. Por isso que a gente não tem como afirmar, né? Se você foi abduzida ou não. Isso. Já a doutora Mônica Borini, que é uma outra pesquisadora, ela acha que pode sim ter acontecido alguma coisa que eu não me lembre. Aí eu fiz 6 sessões de regressão e hipnose para descobrir. Fiz 2 sessões de visão remota. Também deu um relatório de 60 páginas. Deu muita coisa. Aí tem que pegar cada página, começar a estudar, destrinchar. Esse eu não conheço, visão remota, não. Visão remota? É assim, o visualizador, ele fica ponto para o alvo, fica cego para o alvo. Aí o instrutor, que é o Jay, ele põe lá um alvo e põe um código, um número. Só que ninguém sabe o que é. Por exemplo, ele pode escolher assim, Serra da Mantiqueira. Só que os visualizadores não sabem o que é a Serra da Mantiqueira. Aí eles começam a desenhar num papel sulfite. E aí começa a aparecer a Serra da Mantiqueira, montanha, mato, lagoa, né? E aí quem acerta, geralmente são 3, 4 visualizadores, os outros ainda estão em treino, então tem uns que já estão mais avançados, conseguem captar o alvo. Muito interessante. E nos Estados Unidos eles usam isso para várias coisas, né? Tem vários estudos. Então você começa a pesquisar e entender, né? É bem interessante. Legal. Então esse contato durou até hoje e vai durar a vida inteira, porque mudou a sua vida, né? Mudou. A partir disso. Mudou totalmente. E o que mudou tanto assim para você, talvez? Mudou, assim, o olhar da gente, quando é micro, se transforma em macro. Por exemplo, o que seria isso? Você começa a não olhar só para o seu umbigo. Você começa a olhar para as outras pessoas, ter mais empatia, você começa a olhar o planeta, você começa a sentir que todos somos um, né? A entender assim que uma árvore que cai, ela abala todo o ecossistema. Que nem depois do contato, eu senti que, assim, eles se preocupam muito, eles querem que a gente cuide do planeta, cuide da água porque é finita, usar água com sabedoria, cuidar dos animais, que são nossos irmãos, que também foram colocados no planeta, né? A gente não está acima deles. E também o despertar. Eu acho que eles vieram me despertar para eu despertar outras pessoas. Para que essas pessoas despertem outras pessoas. E para que a nossa consciência se expanda. Né? Porque a nossa consciência é muito limitada ainda. A gente tem muitas limitações. E, embora toda a tecnologia que nós temos, nós somos muito primitivos ainda. Né? Porque até guerras a gente ainda, né, voltou a fazer, que já era para ter aprendido essa lição. Então, tem coisas que eu sinto assim, que eles não querem que nós acreditamos neles. Eles aparecem para que nós acreditamos em nós mesmos. Né? Eles não querem ser endeusados, eles não querem ser idolatrados. Eles são nossos irmãos mais velhos, são nossos vizinhos planetários, né? Porque não tem só os extraterrestres de outros planetas, tem de outras dimensões, tem intraterrenos, tem vários tipos. Porque antes a gente achava que extraterrestre era só de outros planetas, né? Aí os astronautas vão lá, acham bactéria.
Então é difícil, né? Porque a gente ainda está engatinhando nesse ponto. Porque a gente imagina, né? Por exemplo, vida em Marte, né? Então você imagina a vida igual a nossa, biológica, assim, Isso, né? Só que talvez, então, é uma outra forma de vida que existe por aí, não necessariamente material, seria mais ou Sim, menos isso mesmo, certíssimo, isso mesmo. Não é a forma como a gente imagina, né? Igual a nossa, é outras formas de vida totalmente diferentes. Porque imagina, né? A gente começa a estudar sobre esse assunto, aí você descobre que tem de 49 raças até 300 raças. É muita coisa. E é pouco ainda, porque se a gente olhar para as estrelas, milhões de estrelas, galáxias que não tem, então deve ter mais seres ainda, né? Não só 300, é pouco. Porque o infinito é... Por exemplo, nosso sistema solar tem 8 planetas. Tem mais sistemas solares, tem outras galáxias, tem Andrômeda. Nossa, você começa a estudar astronomia, agora você vê o James Webb, né? Então, vai assim, é muito complexo. Essa consciência que você comentou sobre a unidade, né? Com os animais, com o planeta, como é que você chegou daí nessa percepção? Como é que a sua vida foi transformada e esse olhar se abriu? Porque nesse encontro não foi dito nenhuma mensagem claramente, né? Não. E como é que teve. você acessou isso, então? Não teve, assim, comunicação, que as pessoas Isso, comunicação, perguntam. né? As pessoas perguntam assim, o que eles falaram, qual a mensagem que eles deram, né? Eu acho que foi alguma coisa telepática. Telepática. Telepatia eles usam. Porque as pessoas que têm contato, quando a gente começa a estudar casos ufológicos, você começa a ver quantos casos de ufologia tem no Brasil. Tem milhares. Eu não vou ser a única, nem a primeira, nem a última. Tem milhares de casos no Brasil e no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, Japão, todos os países têm pessoas contatadas, abduzidas. Aí você começa a estudar casos ufológicos, você não quer parar, porque você fala assim, nossa, aconteceu isso, olha, foi assim, assim, olha, foi um ser diferente, assim. Porque nem todos são humanoides. Tem seres de outros formatos, né? Imagina, né? A galáxia infinita, quantos formatos que não tem. E, às vezes, a aparência não significa nada. Porque nós, humanos, temos medo, a gente tem medo do que é feio, né? Você fala assim, feio é do mal. E não é assim. É um julgamento que a gente tem, um pré-conceito. De olhar a imagem e ter aquele medo. Mas a gente tem que sentir a energia, a intenção daquele ser. Se você não tem medo, que nem a Nicole estava falando, né? Que ela sente que tem seres que ela não sente medo. E tem uns que ela já tem mais... Eu acho que é legal, né, para quem não está assistindo não vai entender. Antes de começarmos a gravação, Nicole e Mara tiveram um diálogo bem legal. E a Nicole também partilha, né, de muitas experiências, percepções. Sim, eu desde criança, né, eu não, é que agora ouvindo a Mara falar, parece que vai se encaixando. Parece que eu não tenho tanta curiosidade assim que nem você teve, porque parece pra mim é normal. Normal. Seria normal. E pra mim eu acho que os humanos que são anormais, assim, sabe? Então, eu sempre é muito familiar pra mim, né? Desde da infância eu vejo, visualizo, né? Aí eu não sei se é da mediunidade, eu não fui atrás como você foi atrás, né? Pra entender, pra estudar, né? Então, sempre foi meus amigos, na verdade, de infância, né? E aí, quando eu cresci, que eu tive mais contato, assim, com os estudos, né? Também, tipo, meu primeiro livro que eu ganhei foi de astronomia, então eu sempre gostei muito desses assuntos. Mas quando eu entendi, eu percebi que na minha infância eu fazia muita projeção astral. E eu não sabia, pra mim era normal e pra mim todas as crianças faziam. E aí, quando eu fiquei adulta, que eu entendi, né, sobre isso, sobre desdobramento. Então, muito das visualizações que eu tenho é em desdobramento, né? E
contato com OVNI eu já tive também, né? Mas aí também não me atentei de filmar. Eu acho que é isso. Ô, Nicole, só uma coisa, o que você quis dizer com são meus amigos, assim? Então, eu acho que por eu ter visto desde criança, eu acho que eu não pensava que era ao contrário, Mas assim, quer dizer, né? tipo, os alienígenas tipo, Sim, são seus amigos, você troca ideia. porque eu tinha, eu acho que, contato de amizade, assim, sabe? De amigos que eram... Então, as histórias que eu ouço, por exemplo, dos meus pais, é quando eu tive medo, que daí que eu pedi ajuda. Mas o restante era amizade, entendeu? Então, uma vez que, quando eu era criança, meus pais falaram que eu comecei a gritar e suar frio e tava com o meu olho bem arregalado, assustada. E eu ficava falando, eles estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de mim. E aí, a minha mãe, quem? Daí eu falei, os ET, os ET. E aí, tipo, para os meus pais também é uma coisa absurda, assim, porque eu acho que eles nunca me ensinaram nada sobre os ETs, assim, né, pra eu estar falando quando criança, né. Então, eles sempre levaram pra... como se eu tivesse com febre, como se eu estivesse delirando. Eles não foram atrás também, né. Daí, hoje em dia, que eu tenho bastante proximidade com meu pai nessas questões espirituais, assim, e aí a gente consegue trocar ideia, a gente vai em congresso de ufologia, porque daí ele também se tornou espírita, então... Porque antes ele também tinha essa impressão de que é outro planeta, né? Então, outro tá fora. Né? E agora a gente tem essa consciência que são espíritos também, né? São seres, estão na Terra, estão próximos, né? Então, tem outra visão, né? Legal, cara. Você já viu? Eu queria ver, Érico. Eu fiquei procurando. Não que eu saiba. Também não. E Falando você? nessa questão- Cara, eu já vi, mano, já vi e duas vezes na realidade, né? Um foi eu morava em Capão, né? Nasci aqui, fui cedinho pra Capão, meu pai e minha mãe eram professores, eles foram dar aula lá. E aí eu era bem novinho. Eu acho que tava acompanhando meu pai pra ir na escola, e aí a gente tava caminhando, né? E aí a gente viu, assim, era criança, mas a gente viu, assim, do lado direito, eu lembro nitidamente, assim, era duas naves, assim, que foram, tipo, acompanhando por um bom tempo, assim, sabe? E aí depois sumiram. E aí uma outra, que eu já tinha mais uns 12 anos, tava brincando com os amigos na frente da casa do Felipe, lá em Capão Bonito. Felipe tava brincando, tava ele, tava a mãe dele, tava todo mundo lá. E aí eu vi, daí foi diferente, era uma, só que ela lá no fundo, e ela fazia assim, ó, ela fazia, daí ela parava, daí ela voltava, até o momento que ela pegou e foi embora para trás, assim. E eu sempre gostei muito, assim, desses de filme, né, sobre alienígena e tal, então eu fiz uma tatuagem, a última tatuagem minha foi do Space Invaders, aqui, Alex, eu gosto, joguei muito, e gosto muito, e eu espero mesmo que um dia a gente possa aprender realmente como você aprendeu, né? De que a gente, como ser humano, você falou, né? A gente tem uma mania de identificar em todos os seres, talvez alguma coisa nossa, mas os seres são seres, né? Então a gente não tem, eles não têm obrigação nenhuma de parecer com a gente ou de a gente identificar neles alguma coisa nossa, né? É verdade. Então a gente tem essa tendência, né? Meio antropocêntrica, né? De tudo parecer ser humano, mas o mundo é muito maior do que a verdade. gente, né? Sim. E às vezes as pessoas acham que os ETs são maus, né? E se perguntassem para nós se os humanos são bons ou maus, o que a gente responderia? Meu Deus. Depende. Mas eu não sei, eu imaginei essa pergunta, imaginando seres evoluídos, imagina eles olhando para a Terra e vendo a galera assim, tipo, ameaçando jogar bomba nuclear, velho, matando criança. Às vezes parece que a gente é mal. Dependendo, né, da ótica, né? Sim. Tem muita maldade. A gente mata a espécie da nossa própria raça, né? Isso que eles devem estranhar muito, né? Falam, como é que pode, né? Os irmãos deles, né? Os irmãos, né? Todos são humanos.
é que tem os humanos bons e os humanos maus, que a gente costuma falar os evoluídos e os não evoluídos, né? É por isso que eu falei, depende. A gente vê a violência, tantas coisas erradas. A gente começa a olhar no noticiário, você começa a ver tanta notícia ruim. Você fala assim, meu Deus, esse mundo está tão... quando começa, assim, que nem na época das Olimpíadas, eu estava tão, assim, otimista. Eu falava assim, nossa, as Olimpíadas, que legal, né? Cada país levando sua bandeira. Estava tão tranquilo, de repente virou tudo, né? Começou essas brigas, essas coisas, né? Quando a gente pensa que o ser humano vai evoluir, ele começa a regredir. Eu esperei isso na Covid, né? Quando veio. Achei que, putz, a gente ia agora, né? Verdade. Não que eu seja Muitas evoluído pessoas... ou tal, mas assim, né? Inclusive o Covid, né, coincidiu, que eu sei por cima, né? Coincidiu essa época mais ou menos com o que o Chico Xavier chamou de data limite. Não tem isso. Isso, que o mundo mesmo. poderia se transformar, né? Você sabe sobre isso, Mara? Pode nos contar? Sim. A data limite que Chico Xavier falou foi assim, que se o homem não fizesse nenhuma guerra depois de 50 anos, ele ia ter a capacidade de descobrir cura de novas doenças, curas para doenças, ia mudar tudo, né, para melhor. E essa data limite o pessoal achou que ia ser o fim do mundo, mas não é. É a transição planetária. Ia começar a mudar, que nem agora nós estamos nessa transição, que é a época do despertar das pessoas. As pessoas estão tendo consciência de quem elas são. Aos poucos, elas estão tendo consciência. Porque a gente fala assim, né, que a correria da vida, o dia a dia, distrai as pessoas para uns assuntos que seriam os mais importantes. Então, ela está tão assim preocupada. É o trabalho, é estudo, é o boleto que chega. É tudo assim para ocupar, né, a mente das pessoas, para ela não ter esse despertar. Que a gente fala que é a Matrix, né? A Matrix consome as pessoas, né? Tem até aquele filme Matrix. Sim, maravilhoso. E é bem aquilo, né? Tem várias... Os filmes querem nos contar verdades, né? Só que tem, num outro contexto, tem filmes que querem colocar medo nas pessoas, os alienígenas, querem fazer eles maus para a gente. Só que a gente tem que tirar sempre as nossas próprias conclusões, em tudo. Para tudo na vida, a gente tem que tirar nossas próprias conclusões. Que nem quando eu conto o meu relato, eu falo para as pessoas, ninguém é obrigado a acreditar. Tire suas próprias conclusões, né? Eu apenas estou contando a minha experiência, porque eu acho assim, o dia que eu morrer, eu quero cumprir essa missão. Porque eu não gostaria de levar isso para o túmulo, porque eu acho que é uma coisa muito importante para se omitir. Então, assim, eu não ligo, eu não tenho vaidade de me expor, não tenho status, não tenho ego. Quer dizer, todos nós temos ego, mas assim, eu não tenho esse ego, assim, o que as pessoas vão pensar, né? É egocêntrica, né? Então, é parte da minha missão, meu propósito de alma. Eu vim para isso. E você, né, você não está contando apenas o seu relato como uma coisa mais sensacionalista, você está trazendo realmente uma mensagem, né? Eu acho que é isso que eu escuto, na verdade, né? É isso mesmo. E o que eu escuto muitas vezes, né, diante desses temas, o Érico e o Thiago, né, trabalhando na saúde, a gente, tipo, às vezes, o pessoal fala assim, a pessoa é maluca. Sendo bem sincero, direto ao ponto mesmo, sim. né? É comum. Só que daí, como pode, né? A gente, tipo, ouvindo você, tanta sua presença, é uma paz, né? Pelo amor de Deus, o ambiente aqui tá numa paz incrível, né? E é só amor, cara. É só amor. É só que loucura boas, boa seria né? essa? É o inverso, né? O que é louco é real, o que é real, o que é louco, né? É o mundo invertido que a gente vive, às vezes. É o que a Nicole falou, né? Para ela, o normal seria... né? Os amigos arcturianos, né? Que são de luz. Chico Xavier trabalhava com os arcturianos também, fazer psicografia. Então tem muito... Nossa, é muita alegria. Arcturiano, se você recebe energia assim, você dá risada, você sente amor, é contagiante, assim. O que é? Arcturiano é uma raça também, né? É isso. Tem os arcturianos, pleiadianos, andromedanos. Tem várias, né? Eu já fiz a minha cosmobiografia
e saiu que eu era siriana. Olha, de Sírios. De Sírios, sim. Desculpa aí, Andressa, mas isso tem a ver aí com as galáxias? As estrelas, da onde eles são, cara. E aí tem o propósito, a missão de cada ser, assim, né? Então tem seres que estão para a cura planetária, no meio ambiente, né? Tem os seres que são para invenções, né? Para descobertas, para trazer tecnologia. Então cada um tem uma função, né? Uma missão, assim, né? Mas existe os que dão medo também ou não? Existe. Então lá então, a minha... o que você sente. Eu não... Você poderia me explicar melhor, mas a evolução também pode ser para a inteligência, não seria isso? Os seres evoluídos e quando não tem sentimento, ou amor, ou compaixão, fica meio que psicopático, assim, ou não? Tem tudo isso. Porque tem os seres que eles têm inteligência, mas não têm sentimento, que nem a gente tem. Eles têm uma inteligência que não é emocional, que nem a nossa. E tem seres que são inteligentes e emocionais, né, que têm sentimento. E tem de tudo no universo, né? E tem que os reptilianos, né? A pessoa fala reptiliano, fala, ai, reptiliano é do mal, né? Por causa da aparência deles, de réptil. Então a pessoa associa. E tem reptilianos que são do bem, são evoluídos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, esses preconceitos, né, por causa de aparência, que nem os seres que apareceram para mim. Quando eu estava filmando, que aí eu vi a luz, né, ele recolheu, aí teve um lapso de tempo, e aí eu olhei assim, fora da janela, tinha um ser bem grande, assim, branco, que eu acho que era parecido com uma água-viva, né? Mas, às vezes eu me pergunto, será que não foi um anjo que eu vi? Porque ele parecia também. Então, eu fico assim, né? Às vezes eu acho que é uma água-viva, porque é muito difícil a gente escrever. É isso, né? Essa imagem, né? Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Foi na visão remota que a Annelise desenhou. E aí, quando eu vi esse desenho, eu falei... Foi a Annelise, da visão remota. Ela viu direitinho. Aí entra naquela questão que o pessoal não sabe, mas você sabe, mentaliza. Isso. Agora eu entendi. É isso mesmo. É difícil mesmo de entender a primeira vez que a gente fica sabendo assim, desses assuntos, até a gente compreender. Como se fosse meio que uma telepatia. Assim, Isso. Sem saber que era o meu caso. E ele nem estava falando do meu caso, ele estava falando de um outro planeta. E aí ela conseguiu puxar essa informação do desenho. Ela desenhou várias coisas do meu caso. Foi impressionante. Verdade. Foi bem porque ela interessante. fez uma conexão com a senhora, no caso, isso. Tanto mental quanto espiritual. Isso mesmo. Depois eu posso passar para E esse aqui, essa luz branca também na verdade, foi o aqui, começo. Aquele é tudo desenho, né? Esses não são registros da sua câmera, ou são? Não. Tá. Essa aí, eu coloquei o print do OVNI no fundo. Certo, aqui. A primeira. Aí aqui eu aproveitei que era uma janela. Sim, né? Daí você colocou a imagem. E aí eu coloquei o que eu vi, que a Annelise desenhou. Ali era um ser, apareceu 2 seres para mim. Esse primeiro foi a água-viva, que parecia um anjo. Estava fora. Né? Fora da janela. Fora da janela, lá fora. E dentro da sala apareceu um holograma, assim, que nem de filme de ficção científica, de Star Trek, Jornada das Estrelas. É muito louco mesmo, eu tenho consciência disso. Era um holograma certinho, assim, e tinha um ser, assim, mexendo uns tentáculos, parecia um polvo. Assim, o que a gente conhece aqui na Terra parecia com um polvo, mas pode não ser. Podia ser uma dimensão, podia ser várias coisas, né? Então, esses 6 anos a gente vem estudando, que no Instituto Gilda Moura que me ajudou. Porque eu não sabia o que era. Eu fiquei assim... Eu e meu marido, a gente ficou 15 dias sem abrir as janelas em casa. Quando a gente chegou com medo de abrir a janela do fundo, né? À noite. A gente fica com receio, porque você não sabe o que é, né? E aí, quando ele foi me buscar, eu contei para ele, ele ficou, nossa, mãe, não acredito. Ele falou, meu Deus do céu, né? Levei uma mulher, voltou. Mas conte um pouco, como é que ele se... Como que ele recebeu isso, assim?
Nossa, Ele tá aqui, não? ele tá aqui. A gente, assim, sempre conversou muito sobre tudo, né? Então, ele sabe que eu não minto, né? Então, quando eu falo uma coisa, é porque realmente aconteceu. E a gente já tá casado há 35 anos, né? E aí, quando eu e minha irmã contamos para ele, ele foi lá me buscar, ele ficou com o olho assim e falou, nossa, que coisa interessante. Porque é complicado, assim, assim, surpreendente, né? E aí a minha irmã, ela já foi correndo na frente do elevador, já foi... Ai, viu, a Mara falou que viu um OVNI, teve vários fenômenos aqui. E aí a gente foi tomando café e procurando se acalmar, né? E aí até você vai cair nas fichas, né? Você tenta assimilar aquilo. Porque se fosse um sonho, desdobramento, você ainda consegue. Mas, assim, no físico, é meio complicado, né? Você não sabe como lidar. Aí eu procurei na internet, achei a doutora Gilda Moura, que ela é especialista em contatar os abduzidos, que ela fez estudo em Harvard. Ela fez... Ai, como chama o estudo que ela fez? Estados alterados de consciência. Ela coloca eletrodos, né, dos contatados, fez um estudo lá. E, nossa, ela já é uma senhora assim, muito vivida, muito experiente, né? Ela conhece tudo sobre esse assunto, tem o Instituto Gilda Moura, então, esse instituto que ajuda os contatados a entender, né? Porque ela falou que surgiu uma nova, como se diz, classificação na psiquiatria e psicologia. Porque antes tinha os esquizofrênicos, um outro, que eu não lembro o nome, e tem os contatados abduzidos, que foi uma nova classificação. Porque ela começou a receber muitas pessoas no consultório com relatos. Sim. E você via que a pessoa era normal, não tinha esquizofrenia, não tinha nenhum problema mental de saúde, fazia todos os testes, dava tudo normal, né? E aí que foi cada vez mais as pessoas estão entendendo, né, esse fenômeno. E essa mudança, essa nova Mara, né, que a senhora fala, ela é o quê? Uma mudança comportamental, uma mudança de personalidade? Além, eu entendi que expandiu sua visão, sua mente, mas, por exemplo, para o seu marido, o que mudou? Tudo. Tudo? Mudou tudo. Mas então o seu jeito de ser mudou? É assim, o meu jeito de ser continua o mesmo. Só que, assim, os familiares e amigos que sentiram mais a diferença. Porque eu comecei assim, a falar mais desse assunto, o que né? o Marcelo falou, né, é real, assim, a senhora transmite uma paz, uma bom. calma, né? E aí, assim, isso já era ou veio depois? É isso que eu queria Já entender. era. Ah, tá. Já era. Ficou um pouquinho mais, né? É por isso que eles vieram atrás de você, né? Porque você já era assim, então, vou lá. Essa aí não vai fartar. Verdade, né? E, olha, é tanto assunto para falar, é tão complexo que ele fala uma coisa, eu já lembro de outra coisa, e já... Que nem assim, a doutora Gilda explica que... por que eles me contataram? Tem a ver com ancestralidade, descendência indígena, tipo sanguíneo, tem várias coisas. Então, ela explica que o sangue A positivo é um dos mais contatados, depois vem o O positivo, depois vem os outros. O meu é O positivo. E descendência indígena, a mãe do meu pai era índia, né? Tem também. E ancestralidade, ela falou que não tem a ver com descendência, assim, que nem italiano, não. É ancestrais mesmo, assim, de muito milhões de anos atrás. Daqui da Terra mesmo, né? Não, geral. 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 Tipo, Mara, você pode ter vindo de outros lugares, então? Pode ser. Todos nós. Todos nós? Todos nós. E você saberia responder por que a gente vem aqui? O que a gente vem fazer nessa terra aqui? Uns vêm para ajudar. Porque você errou pra caramba. Eu vim aqui pagar. Uns vêm para ajudar na transição planetária. E a gente diz que, assim, na reencarnação, nós escolhemos vir. A gente assina um contrato. Deve ser as letrinhas bem miúdas, né? A gente brinca, assim, para explicar, né? A gente tem que brincar um pouco, né? Para descontrair. Então, a gente faz que nem um contrato antes de reencarnar, que a gente escolhe estar aqui. A gente pediu para vir aqui. Então, uns pediram para vir ajudar,
Outros é uma escola para aprender, para se lapidar, para evoluir, né? São várias missões, então. Várias missões. Não é uma questão única, assim. Eu acho que essa questão que a gente estava falando da expansão de consciência, que a gente está na transição planetária, eu acho que o planeta Terra está mais nesse lugar de provas e expiações, né? Que eles falam, né? O espiritismo, que é como se a gente estivesse na terceira dimensão ainda. Então tem muito esse papel da dualidade, né? Das escolhas, do bem, do mal. Então eu acho que para todos nós, né? A gente está numa escola, né? Para evolução, mas eu acho que a gente deve ter descendência de outros planetas, assim, também, né? Isso mesmo. Mas eu acho que quando a gente entra aqui, a gente tá meio que... A gente esquece tudo, né? A gente apagar na nossa memória, a gente não lembra. Aí depois, um tempo que a gente começa a lembrar. Né? Daí é importante ter esses que foram contatados, abduzidos, que a gente chama de sementes estelares, que aí a gente vai ampliando e aumentando a frequência do planeta Terra para que essa transição planetária chegue para a gente chegar na 5D, né? Na quinta dimensão, né? Isso, que seria... a quinta dimensão é não... estado de consciência, não é lugar. É isso. Estado de consciência. E quando não... todo mundo estiver na quinta... Por isso que a gente precisa desses mas falar mais sobre isso. Tipo, precisa ter as sementes, né? Então você é uma semente. Isso. Legal. Todos nós somos. A gente vai lembrando, né? Vai lembrando. Que ela falou uma coisa interessante. Eu tô com medo aqui, na verdade. Eu tenho medo, cara. Sempre tive muito... Eu sempre olhei pro céu e tudo, mas eu tenho muito medo de ver, assim. Porque eu acho que eu vou ver um dia. Uma hora chega. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Eu achei que eu ia infartar no dia. Eu falei, não sei como aguentei, né? Porque é muito... É um choque que a gente leva, né? Porque a energia deles, assim, a frequência vibratória é muito alta. Para você manter ali, assim... eu sentia trepidar, assim, meu ombro, assim, do poder e a tecnologia da nave, só que não tinha som, era silenciosa. Então, imagina a tecnologia que tinha, que trepidava, assim, né? E mas no aí dia... você sentiu alguma coisa do tipo... flutuar, alguma coisa assim, ou ficou com o pé no chão mesmo, só tremia de... Fiquei com o pé no chão. Quando faz de tremer, mesmo. Às vezes parece que tem alguém te levantando. Sabe quando tem um caminhão do lado que tá ligado, que você tá na mesma calçada, que chacoalha o corpo? Foi assim, só que era só o ombro. E porque a minha perna tava assim, paralisada, né? Agora, isso que a Nicole falou de espiritualidade, é interessante a gente falar, por quê? Porque espiritualidade, espiritismo é diferente. Né? Tem, assim, como que eu vou explicar? A espiritualidade, todos nós temos, independente de religião, todos nós temos, é natural. É como se fosse, assim, da natureza mesmo, assim, onde tem a cachoeira, as praias, montanhas, é espiritualidade, né? É livre, é energia. Todos nós temos. Agora, o espiritismo é uma doutrina, né, que ensina, assim, eu acho que ele dá um ensinamento bom para a gente ter uma noção, uma base para entender que nós não somos só corpo, né? Quando a gente morre, a vida continua, não acaba. Que nem eu acredito nisso, tem pessoas que não acreditam, respeito, né? Cada um acredita de acordo com os seus processos, né? De entendimento. Então, assim, Chico Xavier, quando eu conheci as psicografias dele, que eu fui entendendo isso. Né, que ele falava que nem a data limite, explicava muitas coisas. E aí que eu fui entendendo. Porque no começo, quando eu tive o contato, eu fiquei assim, a gente começa a desconstruir e começa a reconstruir. Porque assim, tudo que a gente aprendeu desde a infância, você começa a questionar. Você fala assim, mas espera aí, isso aqui não era assim? Mas toda a vida eu aprendi que era assim. Aí você começa a tirar suas próprias conclusões, você começa a pesquisar, estudar, né? E questionar tudo. Então, isso é muito importante. Aí eu comecei assim, não, mas espera aí. Então, Jesus continua, né? Eles falam que Jesus é Sananda. Então, tá, continua.
Então, porque você quer, assim, ter alguma coisa, né? O que é Sananda? Sananda é Jesus, eles falam, né? O nome? É o nome, não só muda tá. É que eu achei que fosse algum outro, né? Ser, não é o mais mesmo. elevado, sim. Não, é o mesmo, né? Que Jesus é o nosso comandante planetário aqui do planeta Terra. Ele que cuida, né? Daqui. Então, assim, nossa, é muita coisa, né? Para falar. E aí, entrando nessa questão, né? No caso, a senhora que é estudada nesse assunto, sim. Então, existem várias vidas, né? E dentro disso ainda existe a questão... Aí, o espiritismo, no caso, não espiritualidade, que você falou que é energia, mas existe os anjos, existe um Deus, e aí nós estaríamos passando por fases, e aqui é uma fase, e aí mas nós vamos chegar a ser eles? Sim, nós estamos evoluindo para isso. Porque, assim, não é uma coisa, assim, muito... Como afirmar, assim, mas... que nem tem os mestres ascensionados, né? Tem os seres de luz. Então, nós estamos evoluindo, sim. A sua pergunta, eu responderia que sim, tá? Minha opinião própria. Né? Porque daí eu vou entrar numa viagem muito louca aqui. Porque existe uma teoria que nós vivemos dentro de um buraco negro, né? Não sei se vocês sabem dessa teoria. Mas, enfim, eu não vou entrar tanto em detalhe. Mas, por exemplo, entraria, por exemplo, a viagem no tempo. Será que não era você mesma fazendo contato com você? Então, entendeu? Já falaram isso, o Bashar falou isso. Que as naves que a gente vê é o nosso eu do futuro. Então. É isso mesmo. Entendi. Tem várias... Seria você evoluída, voltando para te dar um toque, assim. Tipo a série Dark. Tem essas séries, legal, né? É verdade. Tem muitas séries. Caramba. Tem muitas séries na Netflix que explicam muitas coisas. Eu assisti bastante coisa. Tinha na Netflix tipo, alguma coisa, acho que série que era sobre abdução mesmo, né? Tinha alguns casos assim que são impressionantes, o né? Taken é ótimo, Taken. Recomendo. É documentário mesmo. Nossa, tem muitos casos tem assim mesmo, né? Documentários dos encontros, dos contatados. Tem na Discovery, na History. E falar nessa semente aí que cada um e você, também a Nicole tá falando também que talvez seja uma semente aí e tal. Vocês pensam em fazer um grupo, assim, tipo, um grupo de ufologia, de Itapetininga, assim e tal? Seria legal, a gente pode será montar. Porque tem muita gente que deve ter, né, ter um contato, algum interesse nisso, né? Sim, podemos fazer, sim. E é legal esses grupos porque tira dúvidas, o pessoal pode perguntar, né? Imagine quanta gente não viu o OVNI e ET no Itapetininga. Muita gente. Muita gente mesmo. Sério? Como é que é isso? Assim, muita gente que você conversa fala que já viu também. Fala que já viu, naturalmente. É uma coisa natural. É que vê mais assim em sítios, em chácaras, porque é mais escuro, tem menos poluição das luzes, né? Mas nas cidades também acontece, que nem o meu caso foi no meio dos prédios. Aí eu me questionava assim, mas como é que o prédio da frente não viu o que eu vi, se eu filmei? É verdade. Não é? Eu mesma questionava, falei assim, como é que pode estar todo mundo dormindo, está todo mundo no celular? Né? Como que ninguém viu tudo isso, esse show do Alok aqui na janela? Então, tem coisas que não tem explicação. O fenômeno, ele assim, tem vários casos ufológicos que não tem explicação, porque a gente, que é humano, foge da compreensão humana, é além da nossa compreensão humana. Então, a gente quer explicar, mas não tem explicação. A gente só tem que ir estudando, pesquisando e entendendo. Que é dessa forma que acontece mesmo. Que nem ele falou das luzes, lá é desse jeito. Tem vários relatos. Uma vez eu vi um relato de um senhor de Campinas, em 1900 e bolinha, 1950 mais ou menos. E ele trabalhava na roça, assim, né? E aí é o primeiro contato de abdução registrado no Brasil. Não sei se vocês conhecem. Eu não lembro só o nome dele agora, né? Mas era uma pessoa que não tinha nenhuma instrução escolar. E quando ele descreveu tudo que ele viu, tipo, batia totalmente, né? Com o que estamos conversando hoje. Então, quer dizer, de fato, me parece um conhecimento que em várias culturas, classes sociais, as coisas se conectam, né? Isso é muito curioso. E além de culturas e tal,
tem a ver com o tempo também. Mesmo em 1950, você pega 2025, os relatos são próximos. É isso mesmo. Que tem uma teoria que fala que o tempo não existe, né? Porque no planeta Terra o tempo é contado de um jeito. Em Vênus é de outra forma. Porque assim, a volta que dá no Sol, ele tem mais dias, né? Quanto mais longe, se a gente morasse em outro planeta, a gente estaria mais velho ou mais novo. Então o tempo é relativo, né? No espaço, muda. Tem aquele filme, como é que chama? Interestelar. É bem interessante. Então, tem filmes que explicam muitas coisas e já tem outros filmes que querem colocar medo, coloca aqueles aliens, né? Feios, assim, matando, né? Porque eles querem implantar o medo em nós. Só que a gente tem que ter consciência que esses filmes não condizem com a realidade. Que nem aquele Alien, o Terceiro Passageiro, né? Eu nem recomendo assistir filmes assim. E teve o caso do na verdade, eu acho que também. ali vira mais... Comentei com meu irmão, fui assistir o Jurassic World Renascimento. Aí eu acho que eles tentam começar a viajar mesmo pelo Ibope, né? Porque daí começaram a fazer uns dinossauros meio alien também. Isso o negócio mesmo. é mais para dar terror. E para dar audiência. Esses filmes é mais para dar audiência. Para bilheteria. Então. Tem uns filmes que realmente retratam algumas coisas, teorias físicas, quânticas e tudo mais. Mas esses aí eu acho que é mais puro sensacionalismo, né? Para vender, né? Isso mesmo. No caso do Travis Walton também aumentaram, ele mesmo fala, que eu não sei se vocês conhecem o caso do Travis Walton, eles colocaram muito sensacionalismo para dar bilheteria. E aí, quando ele foi dar a reportagem, falar a entrevista, ele explicou, ele falou assim, não foi daquele jeito assim que eles colocaram no final, foi bem menos. É um filme? É um filme. Não sei. Aí, como que chama? Faz tempo que eu não assisto o filme de Fogo no de Céu. Alien. Fogo no Céu. A gente dá uma busca no Google. Tá, Hoje o Google ajuda a gente. Tudo contra, né? Do Travis Walton. Ele era um madeireiro que ele estava com os amigos cortando lenha lá e a nave ela se aproximou muito dele e teve um acidente. E ele se machucou muito. E aí eles trouxeram ele para dentro da nave, cuidaram dele e devolveram ele. E foi assim, uma experiência bem... Ele vai em vários congressos, participa nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele já veio também, né? Que nem quando ele veio para o Brasil, teve a revista UFO, que é uma revista muito conceituada, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Tem também o Edson Boaventura, que é um ufólogo bem conhecido também, que ele faz uns estudos excelentes, né? Os casos, ele vai lá no local. E ele foi lá no apartamento que aconteceu da minha irmã, que eu tive o contato. Ele foi lá, fez a entrevista comigo. Eu já participei de 50 entrevistas até hoje em canais do YouTube. Então, esses ufólogos, que nem da revista UFO, eu já fui lá no Shopping Sorocaba, participei de uma palestra lá, teve um congresso de ufologia, foi muito bacana. Então, assim, aos poucos a gente vai levando esses assuntos. O que a gente assim não leva para a mídia de como se diz assim, as mídias da TV aberta, porque as pessoas ainda não estão muito preparadas para esse assunto. Então a gente tem que ir com calma, né? Tem que ir nos canais do YouTube, as pessoas vão procurando. Então é para pessoas que gostam do assunto, que se interessam pelo assunto, que querem estudar. Então é assim, as pessoas certas vão se aproximar, né? Que é a lei da sincronicidade, né? Nada é por acaso. Sim. E falando em mídia, você também foi aqui em Itapetininga, participou de algumas coisas, né? Jornal Itapetininga, Correio Itapetininga. Isso. Né? O Correio Itapetininga, eu fui até lá, conversei, né, com a jornalista, ela se interessou em fazer uma matéria. Aí ela colocou a foto no apartamento do Edson Boaventura. Fala da jornalista, como que é o nome dela? Bom, né? Eu não lembro o nome dela. Mas a gente pode colocar na descrição. Laura Oliveira? É isso. Laura Oliveira. Isso mesmo. Aqui é o prédio mesmo? Aí a janela que tudo aconteceu. Aí o Edson Boaventura foi lá. Só ali, né? Só ali, só essa foto.
aqui tem a data. Foi em setembro de 2024. É isso. E é uma pergunta bem besta agora, mas... eles vieram em 2019, né? Quando de 2019? Dia 23 de fevereiro de 2019. E aí, Nunca assim, mais vou esquecer essa data. E assim, alguma chance de vir falar sobre a pandemia, por exemplo? Zero. Não veio nada na sua cabeça sobre pandemia, sobre... Foi muita coincidência, né? Porque foi em fevereiro de 2019, aí 2020 começou a pandemia, então, né? Não, porque assim, o Covid, na verdade, lá, em 2019, ele já estava, né? Por isso que é Covid-19, né? Mas foi finalzinho, né? 2019 ali, né? Teve muitas pessoas que começaram a despertar no finzinho de 2018. Muitas pessoas. E o seu livro, você escreveu, está disponível para venda num site? Como é que é? Isso, ele tem um e-book que está na Amazon e tem o livro físico que é direto comigo no Instagram, Mara Fator Oficial. Mara Fator Oficial, @MaraFatorOficial. Então, isso. Tudo junto. Que tem pessoas que preferem o livro físico, né? Sim. Mara, o poema que o Érico leu no começo, você descreve, parece sobre um lugar, né? Agitado, né? Que era um... De repente você caiu e acordou em outro lugar, um lugar lindo e confortável, tal. De onde você tirou? O que é essa experiência aqui? Olha só, esse poema, eu tinha começado ele antes do meu contato. E estava sem terminar. Ah, é? E aí, depois do contato, me veio o restante dele, falando que era uma nave, um irmão estelar. Então, eu fui sentindo aquela intuição, né? Porque eu tenho mediunidade também. Só que a minha mediunidade, ela é mais através de sonhos, né? Tenho sonhos premonitórios. É mais através de sonhos, assim, porque eu acho que é na projeção astral, né? Que a Nicole falou. E a senhora que é mais estudiosa nessa questão do contato e tudo mais, existe o contato via sonho também ou não? Tem. Por isso que quando Mas você aí, como falou é mais difícil de comprovar, né? É mais porque, difícil, assim, mas você sente que é real. Olha, Você agora eu vou entrar num sabe. campo Então, aqui. mas aí entra no campo Eu já que o pessoal tive. fala que daí é mais fácil do pessoal Nossa Senhora. preconceituar, né? Porque falar assim, você tá falando porque... Né? Como é que prova? É difícil, né? É difícil. É só a pessoa mesmo que tem que sentir. Então, mas aí, por exemplo, nesse pessoal que estuda, que daí tem a questão da comprovação, é pelo relato mesmo. Ah, não. Aí a comprovação, aí já é mais difícil no sonho. Então. É só para a pessoa mesmo saber, porque, por exemplo, se o sonho foi muito forte, foi um sonho lúcido, né? Agora, se foi só um sonho comum, assim, sem pé nem cabeça, aí foi só um sonho do subconsciente mesmo. Mas aí a pessoa mesmo vai percebendo que é um contato. E daí o pessoal... Mas como é que chega aí esse relato? Assim, o povo falando mesmo, vai discutindo, conta a vida dele ali. Isso, ele vai conversando, né, com os terapeutas. A senhora falou que tem o centro, né? Encontro de contatados. Isso, encontro é uma de vez por mês. Tem, online, então frequente. Tem frequente. E qualquer pessoa pode participar. Se vocês quiserem participar, o pessoal que estiver assistindo essa live quiser participar, tem encontro lá no Instagram, Instituto Gilda Moura. Aí lá eles vê o link e eles conseguem entrar e participar. Legal. Bem bacana. Aí o pessoal conta relatos, troca experiências. Eu fiquei com uma dúvida em relação à regressão que você fez. Se veio algum tipo de memória ou como que foi? Veio. Porque no início eu só lembrava da nave. Eu só lembrava do OVNI. E depois, com a sessão de regressão, foi interessante que não veio no dia da regressão. Foi durante a semana, quando eu estava em casa, começou a vir os downloads, começou a vir memórias. Eu lembrei de tudo. Ficou nítido, assim, sabe quando você fez uma viagem, aí você, vamos supor, você foi para Peruíbe. Aí você só lembra que você estava no carro indo e só lembra que você estava voltando de carro. Mas você não lembra lá o hotel que você ficou, o restaurante que você foi almoçar. E aí, quando você faz a regressão, durante a semana, você começa a lembrar. Eu fui naquele restaurante tal, comi aquele macarrão, comi
é aquele peixe, aí você lembra de tudo, fica nítido. E aí, na regressão, eu achei que eu não ia ser hipnotizável. A gente acha que não... Porque você acha assim, eu pensei que eu ia dormir. E a gente não dorme, a gente fica consciente. Só que o hipnólogo, ele vai trabalhando no seu subconsciente, porque ele tem a técnica. E aí você vai falando, mas parece que você está acordado, você não está hipnotizado, né? E vai liberando algumas travas, né? Isso mesmo. É bem sutil. Vai, Tiago, conta o seu. Não, a questão de sonho, né? Isso aí já aconteceu algumas coisas assim que eu nunca soube explicar. O que mais me marcou, aliás, acabou de acontecer com meu filho de 3 anos e meio. Uma coisa, não sei se eu contei para alguém, acho que não, né? Fui na igreja com o Francisco, que é meu filho, né? 3 anos e meio. E aí, indo para a igreja, ele perguntou para mim, papai, o que é sonho? Uma pergunta bem diferente, né? Daí eu expliquei do meu jeito, né? Daí ele falou, eu sonhei com o Sonic, que ele é apaixonado pelo Sonic, né? Ele falou, eu sonhei com o Sonic. O Sonic veio na minha casa, olha só. O Sonic veio na minha casa, e aí o Sonic começou a lutar com o Robotniks, que é o vilão, né? O Robotnik e tal. O Robotnik machucou o Sonic, e aí o Sonic teve que ir pro hospital, tomou uma injeção e voltou com o Robotnik. Voltou para minha casa com o Robotnik, né? Esse foi, né? E eu indo para a igreja, tal, saí da igreja, fui na casa de um amigo, e aí meu filho começou a lutar com um amiguinho dele, brincar de lutinha, assim, sabe, né? Aí meu filho pegou, acabou se cortando, né? Teve um corte assim, tive que correr pro hospital, deram uma injeção, deram um ponto, tal, e aí voltou a brincar com o menino, né? E aí eu lembrei do sonho, daí eu falei, nossa, filho, você acabou de falar do sonho do Sonic, né? Daí ele falou, papai, eu sou o Sonic. E o amigo que estava lutando, ele falou, ele é o Robotnik. Que eles estavam lutando mesmo. Aconteceu, enfim, né? Isso aconteceu com meu filho, eu estou contando porque eu achei muito curioso, né? Ele teve uma premonição. Pareceu muito isso. Eu falei, é uma premonição, é natural. Todos nós temos. É uma coisa assim que às vezes as pessoas acham assim, é paranormalidade, mas o ser paranormal é normal. O Chico Xavier falou que um dia todos nós vamos ter esse dom, né, que todos nós temos de paranormalidade, dessas coisas assim de premonição, diz que é natural do ser humano. Sim. E só para comentar daí uma coisa que isso me marcou muito, né? Eu tenho um amigo, né, de infância, que um dia chegou assim para mim e falou que ele ia tentar a vida em São Paulo, né? Ia tentar trabalhar lá, né? De pizzaiolo, tal, arrumar um trabalho, né? E conversamos, né? Naquela época não tinha WhatsApp, nada, né? Faz muito tempo. Ele pegou e foi para São Paulo. E ficou. Passou algumas semanas lá. Aí um dia, 3 horas da manhã aproximadamente, eu sonhei com ele. E o meu sonho era que ele estava em São Paulo, sofrendo muito e sem ter o que comer, né? Passando fome. E aí no sonho, eu estava na igreja, que eu frequentava uma igreja. Esse meu amigo aparecia, né, dentro da igreja e chegava chorando e falava, cara, eu voltei, eu sofri muito em São Paulo. Esse era o sonho. Aí a hora que eu acordei, né, eu tinha o costume de orar, né, eu ajoelhei, né, e orei, né, e falei, Deus, abençoa meu amigo, né, Júlio, o nome dele, abençoa o Júlio lá, né, para que ele não esteja passando por isso que eu estou sonhando, né, não tinha telefone, nada. Aí depois, acho que passou 2 dias mais ou menos, ou menos, eu fui para a igreja. E aconteceu exatamente a cena que eu sonhei. Exatamente. O Júlio entrou assim, ele me viu, ele começou a chorar, ele me abraçou, ele falou, cara, eu sofri muito em São Paulo, estava passando fome. É isso mesmo, é desse jeito. É sonho premonitório. É natural isso. É curioso, né? Comigo já aconteceu várias vezes. Tem no livro também. Tem também? Olha aqui. Não sei se é hereditariedade no caso, né? Tem ligação? Ele ser assim, o filho também? Pode ser. Tem? Pode, existe. Pode ser também. Vocês já tiveram? Você já teve, Érico? Algum sonho assim? Acho que sim, mas eu não lembro também. Sabe que é legal as pessoas deixar um caderninho do lado da cômoda na cama, quando levanta já anotar, porque esquece o sonho. Eu sou ruim de lembrar sonho. Mas você já teve? Não pode se mexer muito da cama, daí você lembra. Déjà vu eu tenho bastante, mas não necessariamente do sonho. Sonhei com isso, aconteceu. Pode ser que o déjà vu tenha vindo do sonho, né? O déjà vu também acontece. acontece. Bastante sensação de déjà vu. Parece que você já viu aquela cena, né? Você já passou por aquilo, já aconteceu aquilo. E aí entra nisso, né? Como a senhora falou, eu não anoto. Então, assim, eu acabo que não
não lembro 100% dos sonhos, né? Então, às vezes eu até quero lembrar. Uma vez eu sonhei que eu ganhei na Mega Sena. Aí era bom, né? Então, era bom. Você deve ter, Nicole, experiências assim? Tem que lembrar os números. Já aconteceu já. Eu acho que quando eu era criança acontecia mais. Com frequência de premonitório, mas às vezes até de morte eu já sonhei. Eu falava pra minha mãe, vi tal pessoa no caixão. Aí as pessoas falam pra gente, você sonha comigo. E daí logo depois morreu. Morreu. O pessoal fala que mas tem pessoa adoecida, né? Vai dar mais vida. É engraçado, né? Já viram? Esse eu acho que é pra amenizar os sonhos. É igual se pisar no cocô, assim, é sorte, dia de dinheiro, sorte. Né? Pô, que sorte pisar no cocô. Mas você vê, a gente vai conversando, a gente percebe que, né, nem todos têm esse contato, né, como você teve, né, na janela, mas a vida parece que cercada dessas coisas que a gente às vezes chama de coincidência. Sim, são sincronicidades que trazem os sinais. Colocam pessoas no nosso caminho, que a gente acaba conhecendo. Sim. Por algum motivo, né? Muito legal. Parece que dá a impressão, Mara, que eu sou leigo, né? Mas é como tivesse alguma outra coisa tentando nos ajudar a se movimentar aqui na Terra. Existe isso mesmo. Nada é por acaso. Sim. Sim. A gente tem essa ajuda do plano espiritual, né? Do plano maior, é uma fonte criadora que coordena tudo, embora pareça que esteja tudo errado, mas está tudo certo. E eles, que daí é difícil de explicar, né? Mas como a gente falou, existem diversas raças e tudo mais. Eles não seriam um plano espiritual propriamente dito, né? Ou seriam? Não. Não. Eles seriam um plano mais físico mesmo. E ajudando a gente a virar espiritual. Isso. Também, tem de tudo. Que nem eles falam assim, né? Que eu, depois do meu contato, eu comecei a estudar um pouco de cada religião. Para aprender, né? O que existe, né? Como que é aquelas crenças, para eu entender, né? Que é tudo uma coisa só. E aí eu comecei a estudar sobre Umbanda, Candomblé, hinduísmo, budismo. Eu achei interessante. Eu falei assim, nossa, parece que é tudo a mesma coisa mesmo, parece que está tudo interligado. Que nem eles falam assim, né, que os pretos velhos são extraterrestres, só que os extraterrestres não pode mostrar às vezes como eles são, porque assusta as pessoas. Então as pessoas estão mais acostumadas com o vovô, né? Um vovô que eles chamam na Umbanda, né? Que nem o preto velho, é um vovô de barba que fuma cachimbo. Então, é mais aceitável para as pessoas. Sim. Do que já imaginou se eles vissem um extraterrestre, ia assustar muito. Então, é uma forma que eles tomam uma aparência de melhor aceitação. Isso eu não sabia, fui aprendendo. Então, quanto mais a gente vai pesquisando, mais a gente vai aprendendo, mais a gente quer aprender e mais a gente percebe que nada a gente sabe. Que nem tem aquela frase, né? Tudo que sei que nada sei. E é verdade isso. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe tudo. Com certeza. E eu vou fugir um pouco do tema em si. Eu reparei que a senhora usa um colar de pedra de cristal, anel também. Tem alguma relação? Eu gosto de cristal. E depois do meu contato, eu fiquei assim... gostando muito de pedra. Às vezes eu encontro uma pedra diferente no chão, já levo para casa. Às vezes meu marido brinca comigo, olha a pedra aqui, porque ele sabe que eu gosto. Eu fiquei com uma coisa com pedra, não sei, eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Eu pergunto porque existem, né, as questões de energia das pedras. Né? Tanto que tem gente que usa pedra de âmbar para tirar cólica de neném, esse tipo de coisas assim. No reiki, eles colocam pedra de cada cor, né? Isso. É que daí eu achei que tinha ligação, mas então é mais eu que adoro pedra. Dá uma energia gostosa, gente. Assim, a gente sente que nem tem a quartzo rosa, né? Que é a pedra do amor. Então, cada pedra simboliza uma coisa, né? Sim. Legal. Você acha que tem esperança para o ser humano, para o planeta Terra, que não seja
vinda de outro planeta ou de outro plano, assim, porque eu acho que a gente tá tão, né, desanimado. Você tá desesperançoso, velho? Cara, eu acho que eu não sei se eu tô desesperançoso, mas eu tô vendo que putz, cara, a gente tá destruindo o planeta Terra por conta de dinheiro, né, mano? Dinheiro, acho que... E a gente mesmo tá se destruindo por trabalhar tanto também, né? Eu sei que o nosso trabalho tem algum sentido um pouco mais... a gente trabalha na saúde, então, né? A gente tá todo mundo aqui, trabalha já com o ser humano e tal, e trabalha com uma perspectiva, talvez, de enxergar, né, no outro alguma luz, né? Que às vezes a pessoa nem ela própria enxerga. Mas a gente tá apagando a luz, eu acho que, do mundo aí. Eu acho que esperar igual o Raul Seixas, né? Mas esperando, né? O disco voador e levar para onde a gente... como que é? Ô, seu moço... O Raul Seixas viu, né? Um disco voador, inclusive. Viu. Mas A série dele tá fantástica. Eu me arrepiei toda quando assisti. Nossa, foi muito emocionante. Quem fez muito bem feitinho, né? Faz muita. Eu conheço bastante a obra dele, assim, sempre fui muito fã e sempre soube todas as músicas, mas eles foram tão a fundo, assim, de trazer muitas mensagens, assim, da música dele que eu não tinha noção, assim, e eles trazem, tipo, às vezes um trechinho, assim, eu falo, nossa, isso daqui é uma música dele, e daí contextualiza ali e eu entendo, daí eu falei, nossa, eu tô entendendo muito mais agora, Raul. É verdade. Eu também entendi mais o conceito. Mas voltando à pergunta do Érico, e aí, a esperança, né? A esperança. Na Revolução Socialista também, né? Porque antes de você falar, né, existe, né, uma esperança daqui, né, do homem pelo homem também, né? Não sei se uma coisa anula a outra. Mas enfim. Olha, a minha opinião pessoal, tá? O que eu sinto, assim, às vezes eu acho que parece que a gente desiste de acreditar, né, que o homem seja capaz de mudar, porque parece que ele está sempre repetindo os mesmos erros, não aprende. E aí tem um outro lado que eu vejo assim como as pessoas são capazes de ter amor às pessoas. Aí eu já penso diferente, eu falo, não, ainda tem chance de mudar, basta as pessoas quererem. Aí as pessoas ficam esperando uma outra, mas se o outro mudar, eu também mudo. E não é assim, cada um tem que mudar por si próprio. Porque quando a gente fala assim que a prova individual não olhe para o lado, é porque a evolução é individual, não é coletiva. Então, assim, se eu evoluir, eu já estou contribuindo. Se o outro evoluir, ele já está contribuindo. Agora, as pessoas ficam esperando pelo que o outro faça, que os governos façam, né, que os presidentes melhorem o mundo, os governos do mundo todo. E não é assim. A gente, o ser humano, tem que aprender a lição. Por exemplo, quando eu tive o contato, eu falei para eles assim, eu estou vendo tanto poder em vocês não poderiam nos ajudar, né, o Brasil, o mundo não ter tanta violência, tantas tragédias? Eu verbalizei isso, na hora saiu, e ficou um silêncio. E aí eu senti que é assim, um pai, ele não pode fazer a lição para os filhos, porque senão os filhos nunca vão aprender a lição. Porque onde vai estar o mérito? Se a gente ficar de braços cruzados esperando os alienígenas resolver nossos problemas, onde vai estar o nosso mérito, a nossa evolução? Então, nós mesmos temos que fazer essa mudança. Basta querer. Mas é uma pergunta muito, muito complexa, que acho que não tem resposta. Acho que a resposta só cada um de nós vamos conseguir responder. Seja a mudança que você espera no mundo, né? Tem uma frase assim. Já vi essa frase. Eu não estou muito bem, peço desculpa aí pro pessoal. Esse friozinho me pegou. Está muito frio mesmo hoje. Mas acho que é isso, né, Mara? Tem mais alguma coisa que você queria abordar, que a gente não conversou, que você acha que ficou faltando, assim, que seja
Olha, importante. que eu me lembro agora, assim, eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia estar conversando, porque é bem complexo esse assunto. Se algumas pessoas quiserem tirar dúvida, quiserem participar do grupo, para a gente se estender mais, se aprofundar mais nesse assunto, a gente pode criar aquele grupo, né? E dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço muito a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido algumas coisas, né? E é isso, só gratidão. Então, as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, né? Instagram. Podem, sim. Se digitar lá Mara Fator, já acha. Isso, já acha. A gente vai fazer os vídeos também, ficar marcando bastante, né? Fazer bastante para isso. Talvez criar aí um grupo de ufologia, de Itapetininga e tal, né? Isso. Não sei, talvez, né? No YouTube a senhora tem canal também? Tem. Né? É Mara Chama Fator. Mara Fator, Livro Alienígenas na Minha Janela. Tá. E quem quiser adquirir o livro, então, consegue comprar com você, né? Consegue no direct no Instagram. Fechou, então. Foi um prazer, viu, Mara? Muito Prazer foi obrigado, todo meu, Zé. muita gratidão. paz aqui, Tem muito que amor. marcar outro dia também, né? Daí estendeu o assunto. A gente estuda um pouco mais. Podemos e sim. vem. E a nave ficou rolando aqui. cara, então. A nave quis ficar com a gente aqui, É, né? eu nem sei como que, nem sei como É verdade, né? Nos fez companhia aqui o tempo inteiro. olha. Esteve presente, né? Isso aí, pessoal. Queria pedir para vocês deixarem seus comentários, né? Se você também tem alguma experiência, por favor, né? Comente aí, né? No nosso canal e aproveita para se inscrever também, se você quiser nos acompanhar. Tá certo? E a gente se vê semana que vem. Até a próxima. Gratidão.